O ambiente familiar é muito importante no processo de formação de cada um de nós. Tendencialmente, nós incorporamos hábitos, modos e comportamentos éticos dos familiares com os quais convivemos na infância, na adolescência, na juventude. Neste vídeo de memórias, o jornalista José Ribeiro do Nascimento, o Sodré Júnior, nos fala do seu convívio com seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas tias. Papai era um ilustre ausente, porque ele vivia no hospital de cirurgia. As refeições ele fazia, o café da manhã ele tomava conosco, mas o almoço e o jantar e a dormida era no hospital de cirurgia. Quando mamãe fazia fulano, a gente estava nos pés dela. Ela não chamava duas vezes. Impunha castigos severos, compreendeu? E ela tinha o seguinte, ela não admitia, ela naturalmente vivia com as travessuras normais de criança, compreendeu? Mas ela não admitia duas coisas, e nós éramos severamente punidos se isso o fizéssemos. Tirar coisas escondidas da despensa para comer e mentir. Uma mentira, nós éramos severamente castigados. Portanto, que nós nos habituamos a não mentir. Porque a mamãe dizia assim, a verdade antes da mentira. Mesmo que essa verdade seja cruel para a gente, mas não minta. E quando a gente mentia, éramos crianças, mentíamos, éramos severamente punidos. E é por essa razão que hoje, um homem de 94 anos, não admito a mentira e não sei mentir. Meu pai era um homem rígido, sério. Como mamãe, não admitia nada de errado. Era um homem que foi muito respeitado na época, não somente pelos médicos, como das pessoas que se serviam do hospital. E ele, como enfermeiro, os pacientes que eram operados vinham para casa para fazer curativos em casa. E papai era o enfermeiro que, à tarde, pegava um material cirúrgico e ia fazer curativos em casa. Por essa razão é que papai era muito conhecido na cidade pequena, né, Jorge? E era muito respeitado, porque era um homem sério, honesto, a toda prova. E ele dizia muito, uma vez assim para mim, meu filho, ser honesto, rico não é problema. Honesto, problema é honesto, pobre. Mamãe era muito boa, muito religiosa, entendeu? Cantava muito na igreja. E como o papai, era também muito rígida, entendeu? E a gente adorava a mãe, porque ela permitia que a gente brincasse o tempo que quisesse, limitada aos horários. Ela determinava os horários de brinquedo, horários de lanche, horário de tudo, para dormir, para tomar banho, para tudo. Então, ela não repetia os horários. Nós tínhamos em casa um relógio grande na parede que dava as horas. Então, a gente ouvia esse relógio no quintal e contava, né? Quando dava 5 pancadas, a gente sabia, era a hora do banho. Ela não precisava mandar. A gente corria para o banheiro, tomava banho. Mamãe era muito boa, agora muito rígida. Nem de mamãe, nem de papai, da minha tia. Tia Linda, a que vivia conosco. Compreendeu? A gente pedia sempre o seu conselho e ela nos ajudava, inclusive quando a gente fazia alguma coisa errada que mamãe queria nos punir, ela amenizava a punição. Tia Linda, mamãe. Papai era muito retraído com esse tipo de amizade, compreendeu? De amor, filho. A gente sente hoje, e depois que a gente se tornou adulto, papai tinha muito amor aos filhos, mas não sabia mostrar, declarar, entendeu? Ele era muito retraído. O relacionamento daquela época era muito errado, porque o irmão mais velho
tinha poderes sobre os irmãos mais novos. Punia, dava carão, batia, dava tapa na gente, entendeu? Era assim, os mais velhos cuidavam dos mais novos. E como éramos 9, os mais velhos, João Ribeiro, por exemplo, a gente tinha muito medo dele, porque ele era muito grosseiro, entendeu? E tinha que cuidar dos irmãos, e então a gente tinha muito medo dele. Mas era um banana também, entendeu? Nós tínhamos 3 tias. Uma se chamava Elvira, que a gente a chamava de Titivi, casada com um ferroviário, morava lá no Santo Antônio, na rua Dom Quirino. Nós tínhamos outro membro, outra tia chamada Odília, que a gente chamava de Dudu, tia Dudu, que morava na rua Oliveira Ribeiro, lá no Santo, que você deve conhecer muito bem. Bem. Morava lá na Oliveira. E essas 2 tias, nós tínhamos um tio chamado tio José, o nome dele era tio Zé, mas esse saiu cedo de casa e foi para a Marinha. Nós não conhecíamos. Viemos conhecer ele já adulto, muito grande, entendeu? Então nós vivíamos com essas 3 tias, era o nosso conhecimento. Era a tia Linda, que morava conosco em casa, Titivi, que a gente visitava todo domingo, e tia Dudu, que morava na rua Oliveira Ribeiro, que a gente, depois de visitar Titivi, aí ia visitar tia Dudu. Parte de mãe, toda da mãe. Os meus tios, por parte de pai, moravam no interior. Raramente vinham aqui em Aracaju.